Então, gente, a aula de hoje é uma revisão de potenciação. Lembrando que a potência, né, é um número elevado a um expoente. Então, eu vou repetir esse número, que é chamado de base na minha potência, a quantidade de vezes que vier no expoente. Como a gente já viu a potenciação com números positivos, hoje a gente vai ver também com os números negativos. Então, tanto número positivo como negativo junto. Então, vamos observar, né, cada resolução de cada uma dessas questões que serão propostas aqui para conseguir resolver a atividade. No primeiro exemplo aqui, eu tenho assim, calcule as potências. E aí, eu estou dando as potências. Menos 3 elevado a 4, menos 9 elevado a 3, mais 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 3. Esses números que estão entre parênteses, eles são números inteiros. Eles representam a minha base na minha potência. Os números que estão acima do parênteses, que são esses números aqui, tipo 4, 3, o 2 e o 3, são os números chamados expoente. A quantidade de vezes que vier nesse expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base. Então, no caso, multiplicando por ela mesma. Nesse caso daqui, eu tenho menos 3 elevado a 4, vai ficar menos 3 elevado a vezes menos 3, vezes menos 3 e vezes menos 3. Eu multiplico o 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que dá 27, 27 vezes 3 que dá 81. E faço também o jogo de sinais, menos com menos que dá mais com menos que dá menos e menos com menos que dá mais. Então, o resultado final é um 81 positivo. Um detalhe importante que eu posso observar, para mim não precisar estar fazendo esse jogo de sinais, é o meu expoente. Se o meu expoente for par, como é que está aqui o 4, ele é par, o resultado final ele fica positivo. Agora, se meu expoente for ímpar, como é o caso aqui dessa outra letra aqui, do menos 9 elevado a 3. Então, na hora que eu for multiplicar menos 9 vezes menos 9 vezes menos 9, o resultado, fazendo o jogo de sinais aqui, vai dar menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, vai dar um resultado negativo. 9 vezes 9 dá 81, e 81 vezes 9 dá 729. Então, esse 729 é negativo. Para mim não precisar estar fazendo esse jogo de sinais, basta eu observar esse expoente. Se ele for par, resultado final positivo. O número positivo, ele tanto pode ser escrito com um sinal de mais na frente, como não. Então, qualquer um dos dois indica que ele é positivo. No caso dos negativos, né, minha base é negativa e o expoente for ímpar, o resultado final, ele vai ser um resultado negativo. Agora, se minha base ela for positiva, o expoente ele for par ou for ímpar, o resultado final ele continua sendo positivo, porque eu vou multiplicar, vou fazer jogo de sinais e eu só tenho sinais positivos para mim estar resolvendo. Então, aqui, mais 3 elevado ao quadrado vai ser mais 3 vezes mais 3, que dá mais 9, que pode ser escrito também apenas como 9. E mais 3 elevado ao cubo vai dar mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3, que dá o mais 27, ou apenas o 27, certo? Então, isso daqui é só identificar. Se ele for par e a base for negativa, resultado positivo. Se ele for ímpar e a base for negativa, resultado negativo. Se ele for a base for positiva, não importa se ele é par, o expoente, ou ímpar, o resultado sempre será positivo. Nesse outro daqui, eu tenho mais 5 elevado ao cubo. E na hora que eu for resolver, é o mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5, que vai dar o mais 125, ou apenas o 125. Agora, se for um menos 5 elevado ao cubo, observe que os números das bases são o mesmo, eles só são opostos, um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou fazer o jogo de sinais, observe que minha base, ela é negativa, meu expoente é ímpar, então o resultado final fica negativo. Então, o resultado dá o mesmo, porém um positivo e o outro negativo. Aqui, quando a minha base for o menos 1, aí eu também vou analisar se o meu expoente é par ou é ímpar. Se ele for par, o resultado fica positivo. E aí, eu multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado final é 1.
certo? Mesmo que eu faça aqui todo esse processo aqui de multiplicação, o resultado sempre será 1. Agora, se ele for ímpar, o meu expoente aqui, ó, é ímpar, o 5 é ímpar. Então, o resultado final é negativo, certo? Então, fica menos 1. Então, a base, ela sendo menos 1, o resultado final eu tenho que analisar, vai ser 1, com certeza. Agora, eu tenho que analisar o meu expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Se o expoente for par, resultado positivo. Se o expoente for ímpar, resultado negativo. Se eu tiver potências com expoente 1 ou 0. Quando a potência é de expoente 1, o resultado é o mesmo da base. Se a base é negativa, é menos 9, o resultado é menos 9. Se a base for positiva, mais 6, o resultado é o 6 positivo. Então, tanto mais 6 ou 6 está certo. Agora, se for igual a 0, não importa o tamanho do número que for elevado a 0. Não é igual, é elevado, desculpa. Então, ele elevado a 0, o resultado sempre será 1. Então, menos 9 elevado a 0, 1. Esse 1 ele é positivo, não importa também se minha base é negativa. O 1 ele vai ser positivo, certo? O mais 1992 elevado a 0, resultado também 1, certo? Então, esses daqui são algumas regrinhas de potenciação. Basta seguir o expoente, consegue chegar à solução. Vamos agora para um segundo exemplo, que é as expressões numéricas. Sempre quando eu tenho expressões numéricas, eu começo a resolvê-las, se por acaso ela envolve potência, eu começo a resolver as potências primeiro, depois multiplicação ou divisão, para, por último, adição ou subtração. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 12 na letra A. Primeiro eu vou resolver o menos 6 ao quadrado, que dá mais 36. E o mais 36 eu vou pegar e vou diminuir de 12, que vai ficar assim, 36 menos 12, que dá 24. Na letra B, eu tenho menos 5 vezes mais 6, menos 3 ao quadrado. Eu posso resolver já essa multiplicação aqui, ó, o menos 5 vezes mais 3, menos com mais dá menos, 5 vezes 6 dá 30. E também posso resolver essa potência, que é menos 3 elevado ao quadrado, que vai dar mais 9. Aí eu ficaria assim, menos 30, esse menos daqui, e o mais 9. O 9 ele é positivo, não precisa colocar esse sinal. Menos 30 menos 9 vai dar menos 39, que sinais iguais a gente soma. Na letra C, eu tenho menos 8 ao quadrado dividido por menos 16 mais 5. Primeiramente, a gente vai resolver o quadradinho, menos 8 ao quadrado, que dá mais 64. Depois, a gente vai dividir por menos 16 e, por último, 5, assim, ó. Então, 64 dividido por menos 16, que dá menos 4, aqui o menos 4. E o mais 5. Então, menos 4 mais 5, sinais diferentes, vou diminuir e pegar o sinal do maior. Então, 5 tira 4, fica 1, o sinal do maior é do 5, então fica 1 positivo. Na letra D, eu tenho menos 6 elevado a 0, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 2 ao cubo, vezes menos 1. Então, eu resolvo todas as potências. Menos 6 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 é 1 resultado. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Menos 2 ao cubo dá menos 8, vezes menos 1. Então, vai ficar assim. 1, que é o resultado de menos 6 ao quadrado, mais 9, mais menos 8, vezes menos 1. Na hora de resolver agora, eu vou resolver essa multiplicação aqui. Então, eu conservo 1 mais 9, mais, aí eu vou multiplicar. Menos com menos dá mais, 8 vezes 1 dá 8. Então, eu fico com mais 8. Faço esse jogo de sinais aqui, mais com mais dá mais, então vai ficar 1 mais 9 mais 8, que aí eu somo que vai dar 18. Na letra E, eu tenho 3 ao quadrado, vou resolver também, que vai dar 9, menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 2 vezes menos 4. Eu já posso também resolver aqui esse jogo de sinais. Então, aqui eu fiquei com o 9, que é o resultado de 3 ao quadrado, menos 16. Observe que esse 4 ao quadrado, ele está elevado só ele, o menos não, o menos está fora. Se tivesse entre parênteses, aí eu teria que elevar tanto o sinal como o número. Então, 16 menos com menos dá mais, 2 vezes menos 4. Vou resolver agora essa multiplicação aqui, fazendo esse jogo de sinais.
Então, aqui eu vou ficar com 9 menos 16, mais com menos dá menos, 2 vezes 4, 8. E aí é só resolver, 9 menos 16, menos 8. Eu resolvi primeiro aqui os sinais que são iguais, que é 16 mais 8. Menos 16 menos 8. Menos 16 menos 8 eu vou somar, que dá 24. E conservar o sinal do maior. E aí, por último, 9 menos 24, que dá menos 15, certo? Nessa outra letra, na letra F, eu vou resolver primeiramente essa divisão que aparece entre colchetes para depois resolver essa potência do 2. Então, eu conservo o menos 4, o menos, e aí eu vou dividir menos 8 dividido por mais 2. Eu vou conservar esse colchetes porque eu só vou eliminar os parentes. Então, menos com mais dá menos, 8 dividido por 2 dá 4, elevado a 2, e menos 6. Agora, a gente vai resolver essa potência aqui, ó, 4 elevado ao quadrado. Então, eu conservo menos 4, menos, que é esse menos daqui, e menos 4 ao quadrado dá mais 16, menos 6. Faço o joguinho de sinais aqui, ó, menos com mais dá menos. Então, fica menos 4 menos 16, menos 6. Menos 4 menos 16 menos 6, que eu somo tudo, vai dar menos 26, certo? Então, por hoje é só isso, espero que tenham entendido, compreendido.